Muito bem, senhoras e senhores, finalmente nós temos aqui na bancada do Loop Infinito os novos processadores da AMD Ryzen Série 7000. E para montar o primeiro PC com essa nova geração, eu tenho aqui na minha mão o 7950X, um Ryzen 9, que até o momento é o mais topo de linha dessa série. E com essa geração de CPUs da AMD, nós temos também novidades nas placas-mãe. E como destaque aqui para nossa montagem, eu trago para vocês uma ROG Crosshair X670E Hero. Então é um chipset novo e também um socket novo que a gente vai comentar aqui durante a montagem. E por fim, o último destaque aqui, ó, é uma fonte de 1.600 watts. Provavelmente é suficiente para abastecer todo o nosso estúdio aqui. Então roda a vinheta e senta que lá vem montagem. Se você está meio por fora, essa série 7000 de processadores da AMD chega quase 2 anos depois do lançamento da série 5000, que inclusive nós cobrimos aqui no canal. São 4 novas CPUs. Nós temos o Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X e os Ryzen 9 7900X e também o 7950, o 7950X, que é o que nós vamos usar na nossa montagem de hoje. E como vocês podem ver, o design do chip está bem diferentão, né? Ele tem esses recortes aqui. Na verdade, eu acho que é o chip mais diferente que eu vi aí nos últimos 10 anos. Por aí. E eu achei essa mudança bem legal porque deu uma cara bem diferente para essa CPU, uma identidade visual única. Você consegue diferenciar de longe, né? Enquanto a série 3000 e a série 5000 eram muito parecidas, essa daqui não. Ó. Você olha e fala, não, esse cara aqui é novo, é da série 7000, tá pronto para os 95 graus. Vamos falar um pouquinho sobre os detalhes dessa CPU, o que mudou aí ao longo do vídeo. Então, ó, nova geração, não tem mais pino, inclusive, ó, na CPU, ó lá. É liso aqui embaixo, tá bem Intel esse processador, viu? Tem que falar, até o socket é LGA. Calma, é M5, mas a estrutura é LGA. Mas ó, depois eu vou comentar inclusive que o 5800X 3D continua sendo uma das melhores escolhas para quem quer muito desempenho em jogos, viu? Esse aqui é complicado. E para essa montagem de hoje nós recebemos essa placa-mãe aqui da ASUS, o novo chipset AMD, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes aí sobre o que muda e o que você precisa levar em consideração na hora de montar essa nova geração, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essa fonte que eles mandaram aqui pra gente, é uma ROG Thor 1600 watts Titanium. Sabe aquela certificação 80 Plus que a gente fala? A 80 Plus Bronze, Silver, Gold, que é referente aí à eficiência energética. Então, essa daqui é 80 Plus Titanium. Eu nem sabia que existia essa certificação, garantindo ainda mais eficiência energética. E a fonte é um dos componentes mais importantes quando você monta um PC, né? A gente sempre fala CPU, GPU, meio que esquece a placa-mãe, apesar de ser a base para tudo, e nunca fala muito da fonte, mas é bacana você comprar uma fonte que tem uma certificação legal com eficiência de energia e que não vai te deixar na mão. É claro que isso daqui, ó, 1.600 watts é um exagero, todo mundo sabe, mas existem modelos com 1.000 watts ou até menos com essa certificação também. Então fica a dica, prestem atenção aí na fonte, até porque uma fonte como essa, topo de linha que você compra, dura pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Então é um investimento que você vai trocar de PC, vai vir série 8000, vai vir 15ª geração da Intel e você vai continuar com a mesma fonte. Então é isso aí. Agora bora para a montagem. Primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui é sobre a nossa placa-mãe. Vamos lá. E as ROG Crosshair são placas-mãe topo de linha para CPUs AMD. Aqui no caso o chipset X670, que é o sucessor do X570 que a gente já montou aqui no canal também. Modelo Hero, modelo similar àquela que a gente já mostrou aqui no canal, que inclusive ó, tá ali no fundo, aquela ROG Maximus Z690 Hero. É uma placa-mãe em termos de estética muito parecida, mas feita, é claro, para CPUs Ryzen que eu acabei de citar, né? Tanto nesse chipset novo como no socket AM5. O chipset é X670, que o modelo da placa-mãe é X670E, mas o chipset é X670. Não consigo falar isso 10 vezes. E duas das principais novidades é que nós temos finalmente na plataforma da AMD o PCI Express 5.0 e também suporte a memórias DDR5. Aliás, aqui é um problema, você é obrigado a usar DDR5. A Intel, quando foi para a 12ª geração e agora também a 13ª geração, está mantendo a retrocompatibilidade com o DDR4. Então você tem uma placa-mãe só DDR5 e você tem também placas-mãe com o DDR4, que acaba saindo mais em conta, né? Aqui não, aqui você vai ter que gastar mais caro nas memórias e aí nós temos, é claro, Kingston Fury.
Vamos tirar essa placa-mãe aqui da caixa então, ó lá. Eita, placona bonita, placosa garbosa, olha aí. Deixa eu colocar ela aqui para ver o que mais nós temos aqui na caixa. Ah lá, nós temos aqui aquela plaquinha. Ó, vem também uma placa aqui para você colocar SSDs M.2. Temos um pendrive aqui, olha só, eu gosto de pendrive, hein? Vem com pendrive aqui com os drivers da placa-mãe. E deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ah, aqui a cabelada. Ó, um monte de cabo, um monte de suporte. Tem também, ó, uma caixinha aqui, uma caixinha meio misteriosa. O que será que nós temos dentro dessa caixinha? Vamos descobrir. Ó, tem um negócio bonito aqui, hein? Ah lá, claro, essencial, um controlador de fãs e também um controlador de RGB, com RGB endereçável também. Isso é muito importante já vir na caixa da placa-mãe, porque se não tiver RGB não tem FPS, vocês já sabem. E aí, ó, um monte de cabo aqui, tem cabo SATA, cabos para os conectores, adaptador para o front panel, conectores para os SSDs M.2, aqui aquele chaveirinho ROG. Temos também a antena do Wi-Fi, isso é muito importante, a placa-mãe já vem com Wi-Fi 6E, então você já sai com a conectividade aí da caixa, mais parafusinhos e conectores e borrachinhas e até mesmo um chicletinho térmico lá para o SSD. Veio uma parte, que é a primeira vez que eu vejo isso vindo separado. E também isso aqui, ó, aquela solução para as GPUs que ficam meio caídas na ponta, né? Então você tem aqui um suporte que já vem na caixa da placa-mãe para dar aquela elevadinha no cantinho da placa-mãe. Então vamos a ROG Crosshair X670E Hero. O destaque aqui no visual dessa placa-mãe, ó, logo ROG aqui em pontinhos aqui embaixo, que provavelmente vai ser coberto pela GPU, mas essa tela aqui é muito bonita, que fica dando aqueles efeitos RGB, né, que você escolhe quando ela está ligada. Mas vamos ao grande diferencial, que é o novo socket AM5. A principal diferença aqui é que ele está exatamente igual ao estilo de socket que a Intel usa, o que é muito bom porque nunca mais vai acontecer de você puxar o cooler e vir a CPU junto, né? E quando eu disse que era um socket LGA, é porque é mesmo. O AM5 ele é LGA. LGA não é só o tipo de socket da Intel, na verdade é um tipo de estrutura chamada Land Grid Array. E é o que nós temos aqui, ó. A gente tem aqui, ó, essa garrinha aqui que você puxa, essa travinha, e aí levanta aqui e abre o socket exatamente igual a Intel vem usando aí já há algum tempo. Então os pinos, como vocês estão vendo, ó lá, tá tudo ali, ó, na placa-mãe, prontos para não serem entortados durante a instalação da nossa CPU. Aí depois é só travar aqui e com um pouco de sorte não vai entortar a CPU, né? Porque senão é difícil. Então vamos a outras informações aí dessa placa. Memórias, nós temos aqui 4 slots para memória RAM, suportando aí até 128 GB de memória DDR5 a até 6.400 MHz. E apenas DDR5 mesmo. Essa é uma limitação aí dos processadores e do chipset. Não vai ter placa-mãe igual Intel com DDR4. Então você é forçado vai fazer o upgrade para essa geração, tem que comprar memória DDR5, que é mais cara e até o presente momento não traz muitos benefícios em relação ao DDR4 para a maioria das aplicações e também para os jogos, né? Então nessa geração só DDR5 com 4 slots aqui até 128 GB. Armazenamento, aqui embaixo nós temos 4 slots para SSDs M.2 e com aquela plaquinha que eu acabei de mostrar que vem dentro da caixa, um slot adicional por meio da PCI Express aí para SSDs PCI Express 5.0 que estão alcançando umas velocidades absurdas. Se você usar direto na placa, ainda é PCI Express 4.0. De resto, eu acho que é o de sempre, né, que a gente tem aí numa placa. A gente tem 6 conexões SATA aqui do lado, USB aqui na frente, ó, 3.2, USB tipo C também. Aqui tem mais uma USB 3 para a porta na frente, USBs 2, o botão aqui, ó, para dar o start, também é um botão que você pode programar. Para quem brinca de overclock é muito útil esses botões. A gente tem aqui fãs para todo lado, RGB também, ó, tem ali embaixo, tem aqui em cima. É aquela placa-mãe gamer topo de linha aí que a gente já está acostumado. E também 2 alimentações aqui para a CPU, além dos 24 pinos aqui da placa-mãe. E também aquele adicional aqui, ó, uma alimentação de 6 pinos, que é para fornecer um carregamento super rápido para o USB frontal do gabinete. Então, se o seu smartphone tem carga rápida, você plugando aqui, ó, já sai com uma alimentação a mais só para essa porta. Agora, a conectividade tem uma coisa legal também. Sabe quantas USBs essa placa-mãe suporta? Chuta aí, vai. 10 é bastante, né? 15 também é bastante. Que tal 20
e 3 portas USB. É 23? Deixa eu conferir, porque é muita coisa, velho. São 6 portas USB 2.0, 4 portas USB 3.2 Gen 1, 9 portas USB 3.2 Gen 2, 2 portas USB 3.2 Gen 2x2 e 2 portas USB 4. Nós temos aí pela primeira placa-mãe que eu estou testando aqui no Loop, que traz a conexão USB 4.0, que é praticamente Thunderbolt, tem 40 GB de banda na porta e o consórcio lá do USB já falou que eles vão aumentar isso para 80 GB no futuro, num USB 4.0 V2. É confuso os nomes. Então são 6 USB 2, 4 USB de 5 GB, 9 USB de 10 GB, 2 USB de 20 GB e 2 USB de 40 GB de banda. Não considerando apenas as que estão aqui no painel traseiro, como também as que você coloca no painel frontal, né? Considerando aí, senão ia ficar muita coisa aqui atrás. Mas ó, olhando aqui, eu tô achando que já tem bastante porta, hein? Tá do meu agrado. Nós temos também conexão de rede Ethernet 2.5 GB, os conectores aqui da antena do Wi-Fi, áudio aqui 7.1 em 6 conexões, incluindo áudio óptico, e tem também aqui que eu não citei a porta HDMI. Não tem DisplayPort porque a DisplayPort é por meio de uma das USBs tipo C. São 4 portas USBs tipo C, o resto é USB tipo A. E isso é uma coisa muito importante, HDMI na placa-mãe, porque nessa geração uma das coisas mais legais que a AMD fez foi matar a série G de processadores com a GPU integrada. Lembra das APUs? Agora todas as CPUs da série 7000 trazem gráficos integrados com base aí na arquitetura RDNA 2. Então você não precisa mais se preocupar se você vai comprar o X, se você vai comprar o G, porque todos trazem gráficos integrados. Aí todas as placas-mãe nesse chipset já vão vir aí com HDMI, DisplayPort, etc. Então, uma boa vantagem. E vamos ao unboxing dessa CPU. Eu vou abrir ela, inclusive, com o terror dessa geração de CPUs da AMD, a série 7000. Sabe qual que é o terror? Não é uma CPU da Intel, não. É da própria AMD. É esse cara aqui, ó, o 5800X3D, que traz um desempenho tão bom para jogos que bate algumas CPUs da série 7000. Fica a dica. Deixa eu guardar isso aqui, porque senão eu vou entortar os pinos. Aliás, a caixa também mudou bastante, né? Deixa eu pegar a caixa aqui da geração anterior, olha lá. Comparando as duas lado a lado, a gente vê que a aparência da caixa também tá mais moderna, né? Tá diferente. Essa caixa aqui era igual à série 3000, então realmente nessa série 7000 aí a AMD tá mudando bastante algumas coisas. E, ó, a apresentação também tá mais bacana aqui da caixa, hein? Não vem jogado no cantinho da caixa quando você abre, tá no centro aqui, ó, bonitão. Vou abrir aqui. Nós temos aqui a nossa CPU, nós temos aqui a papelada. Ixi! Tem mais nada aqui, tem um EVA aqui, não é EVGA, que não faz mais GPU da NVIDIA, coitado. Ó, tem nada aqui, tem um blocão de EVA maciço. Eu vou usar para alguma coisa isso aqui, hein? É bom, olha. Dá para desestressar, ó, quando não dá post, ó. Quando o overclock falha. É o escape do Rage. Perdeu a ranqueada? Abre a caixinha da CPU ali. AFK, filha da... E tá bonita, hein, essa CPU. Tá muito bonita mesmo. E olha que essa aqui é minha, hein. A AMD não mandou pra gente esse ano CPU pra testar, acabou não rolando. E eu comprei no Kabum. Comprei ontem no Kabum, chegou hoje, chegou em um dia. Aliás, isso é muito louco, hein. Somos privilegiados. É caro, mas no dia do lançamento global já tá aqui no Brasil disponível para compra. Isso é um ponto positivo. O preço é o mesmo da outra geração, pelo menos, né. Não aumentou, mas enfim. Olha só, velho, depois eu vou ver se tem chaveirinho dessas CPUs já lá no AliExpress, porque é muito bonita mesmo. E atrás, ó, a gente tem essa divisão aqui e não tem pino, né? Como eu falei, ela é flat, os pinos estão aí na placa-mãe. E vamos à instalação. Eu tô meio bugado porque assim eu instalo o CPU da Intel. Tô instalando uma CPU da AMD, como a gente instala a CPU da Intel, dá uma bugada. Calma lá, não vamos entortar nenhum pino. Vamos colocar aqui. Ó lá. Trava aqui para baixo, destacou e guarda essa pecinha, porque se der algum problema na placa-mãe você vai precisar. Eu não canso de falar isso, porque um dia você vai precisar.
Ah, e muito importante, apesar da gente ter um socket novo, a AM5 aqui para a CPU, no caso do cooler, a estrutura aqui é a mesma do AM4. Então, coolers que foram feitos para a AM4 funcionam aqui no AM5 porque a furação é a mesma. A CPU ela se mantém quadradinha, então pode usar um cooler AM4 nessa geração sem problemas, não vai dar dor de cabeça. Vamos agora instalar as memórias Kingston Fury. Esse kit aqui traz 32 GB, 16 GB em cada módulo, trabalhando aí a 6.000 MHz, 6 GHz praticamente de velocidade. E com RGB também. Essa é uma novidade legal das memórias que não tinham antes, né? Antes os que a gente montou aqui estavam sem RGB, agora a Kingston já está vendendo aqui no Brasil DDR5 com RGB e com suporte também, ó, ao perfil de overclock da AMD que é chamado de AMD Expo. Tem um loginho aqui embaixo, ó, bem pequenininho, e essa também é uma novidade aí dessa nova geração. Então vamos abrir aqui. Eita, memória bonita que eu não canso de instalar nos nossos PCs. Link na descrição. Agora eu vou tirar esse dissipador mais parrudão aqui para a gente colocar o nosso SSD. Pô, tem dissipador térmico embaixo também, ó lá. Embaixo e em cima aqui, ó, o chicletinho térmico. E o nosso SSD hoje também é Kingston Fury. Nós temos aqui o Renegade PCI Express 4.0, 1 TB de armazenamento, chegando a até 7.300 MB por segundo. Mais do que o suficiente para a gente trabalhar com jogos e tarefas no dia a dia, né? 7 GB por segundo, é muita coisa. Eu também recomendo o NV1, que a gente sempre comenta aqui, ele é excelente, mas esse cara aqui também é muito bom. Eu vou colocar ele aqui já. Ah lá. Coloquei aqui, aí eu gosto muito dessa travinha aqui que não precisa nem parafusar, ó, é só girar ela aqui, tá instalado. Vamos colocar o dissipador de volta aqui, olha o tamanho desse dissipador, isso aqui é uma arma. Mas não vamos dar ideia, né? E agora vamos à dissipação térmica e nós vamos usar aqui um ROG Hyojin 2 360, um water cooler de 360mm que traz aí uma telinha LCD bonitona que a gente já mostrou aqui no canal, inclusive. E uma observação importante sobre gestão térmica na série 7000 da AMD. O TDP dessas CPUs chega a 170 watts. O TDP não é necessariamente o consumo de energia, é um pouco mais complicado do que isso. No caso da Intel, eles até falam, não, é a carga máxima, de acordo com a dissipação e tal. Na AMD é um pouquinho mais complicado, mas uma coisa importante é que essas CPUs, elas foram projetadas para trabalhar em 95 graus. Então, se você vê uma CPU série 7000 rodando em 95 graus, mesmo com a melhor solução térmica disponível no mercado, não quer dizer que está superaquecendo, é que foi feito para isso mesmo. Essa é a estratégia da AMD. Não importa o cooler que você colocar aqui, ele vai tentar jogar a 95 graus para manter aquelas velocidades prometidas, aquele boost acima de 5 GHz e por aí vai. Claro que com uma solução térmica mais avançada, essas CPUs elas vão se manter nos 95 graus ali por mais tempo, entregando mais desempenho. Limite no overclock é 115 graus. Esses 5 nanômetros aí, nada mal, hein? E para ganhar tempo aqui no vídeo, eu já tinha deixado separado e montado o nosso water cooler, olha lá a telona dele. Inclusive, ela destaca aqui para facilitar durante a montagem, um esqueminha muito legal. E aí você pode exibir uma imagem, um GIF aqui, ou ter informações do sistema, como a gente deixa ali no PC que está ali no fundo. Radiador 360mm e fãs Noctua, com um fluxo de ar muito forte. Então esses fãs eles não têm RGB, mas eles trazem um fluxo de ar muito bacana. E vamos lá, eu vou agora fazer a montagem aqui, eu preciso tirar o socket padrão que veio aqui, né, do AM5, que é igual ao AM4, e colocar aqueles pininhos para prender a CPU. Chegou a hora da pasta térmica aqui. Aliás, muitas pessoas viram esse design com os recortes aqui das abinhas e falaram, nossa, se vazar a pasta térmica ali, Mas não, porque a pasta térmica ela não é condutora, não conduz a eletricidade. Então se você, sem querer, jogar a pasta térmica aqui no cantinho e vazar para baixo aqui, não tem problema. Se for metal líquido, aí é outra história. Vai fritar sua placa, CPU, vai tudo. Inclusive acabou a minha pasta aqui, a gente vai usar o nosso último Master Gel Maker. Vou ter que comprar mais depois desse vídeo. Comprar uns tubos, né? Uns galão de água assim de pasta térmica que você só passa a placa-mãe assim com a CPU. Tipo um sorvete. Máquina de sorvete do McDonald's de pasta térmica. Você pega a CPU, aperta a alavanca aqui, bota a cobertura no bolo assim. Tem gente que aplica assim.
Eu larguei mão já da gotinha, pra mim agora, ó, é tipo passar massa corrida na parede, ó. Eu cubro tudo aqui a base da CPU, mas essas pontinhas aí eu não vou conseguir hoje não, hein. Tá sobrando. A hora que eu pôr aqui vai fazer... Não tem problema. Melhor sobrar do que faltar, né? Aí, ó, aquilo que eu falei, você tira aqui essa tampa para poder instalar, né, com mais flexibilidade, com mais facilidade, e depois você coloca de volta. E agora vamos à ostentação energética, vamos ao exagero. A nossa fonte, que é uma ROG Thor 1600 watts Titanium, com a certificação 80 Plus Titanium. É a primeira fonte que eu testo com essa certificação, olha lá. Eficiência, ó, lá no talo. Nós temos também aqui 10 anos de garantia, hein? A garantia dessa fonte é de 10 anos. Quando eu falei que ela ia durar mais de 10 anos, assim, pelo menos 10 anos está coberto na garantia. E aqui atrás, ó, nós temos alguns dos destaques aí para quem gosta de se informar um pouquinho mais sobre os detalhes. Eu vou deixar o link na descrição também. Mas é uma fonte, ó, topíssima de linha. É a fonte que eu devia usar, inclusive, naquele setup que eu estava planejando de 2 PCs em um gabinete só, né? 1600 é de boa. Dá para pôr até 2 4090 lá. Não dá para pagar, né, por isso, mas dá para pôr. Vamos abrir essa caixa aqui, ó. Nós temos uma caixa e tem uma outra caixa aqui que é onde deve estar a fonte aqui. Nossa, velho. Que isso? Pesada. Vamos lá. Primeiro, nessa caixa aqui nós temos os acessórios, eu imagino. Então, vamos abrir aqui, ó. Tem um manual, várias abraçadeiras de nylon e também velcros para a gente organizar os cabos. Olha a espessura desse cabo, velho, que exagero. Olha esse conector dessa fonte. É um conector maior do que o tradicional. Olha lá, 20 amperes, 250 volts. Caraca, aquele pino grosso de air fryer, olha lá. Eu vou ter que usar um adaptador aqui, não vai ter jeito. Apesar que não façam isso, tá? É que eu não vou consumir 20 amperes, mas enfim. E aqui, ó, numa sacola toda estilosa ROG, nós temos todos os cabos que vem aqui nessa fonte. Fora que aqui estão os cabos que a gente não vai usar, nenhum deles. Porque os que a gente vai usar eu já deixei separado aqui embaixo. Então é cabo de sobra, galera. Olha, muita coisa aí. É, a fonte do milhão. E aqui nós temos ela, a fonte. Olha, velho, tem uma casa das fontes inteira aqui, ó. Ó. Nossa, olha que cheiro de fonte topo de linha. Olha lá, toda estilosa. E sabe o mais legal dessa fonte? Aqui ela tem uma tela que fica exibindo quanto está sendo consumido pelo seu PC. Então é uma fonte que você precisa usar um gabinete que tem aí uma visão, né? Que deixa essa parte aqui visível para você poder sempre enxergar como é que está o consumo. Isso é muito, muito legal mesmo. Tem um detalhezinho RGB aqui que acende também. Esse acabamento muito legal aqui em cima, né? Em metal, olha lá. Boa demais. E olha só quantas conexões nós temos aqui, ó. Olha isso, velho. Totalmente modular, com dezenas de conexões para tudo que você precisa. 80 Plus Titanium, 1600 watts. Caramba, hein? ROG Thor, tá aí, ó. Queria uma fonte boa? É essa. Chegou a hora, ó, da gente estrear essa fonte. Vamos lá, hein? Aí sim, hein? RGB da placa-mãe já tá aceso, do cooler também, ó lá, já tá rolando a animação. E vamos ligar, vamos ver se deu certo aqui nossa montagem. Depois eu vou colocar a GPU, por enquanto vamos com a integrada. Ligou. Ó, tem uma animação rolando na fonte, ó lá, na telinha aqui, ó. Passa uma animação, ó lá, escreve Thor. E aí fica exibindo o quanto de consumo tá rolando pelo sistema. Ó, nesse caso aqui agora, pouco mais de 100 watts. Agora subiu, foi para 150. Aí abaixou um pouquinho. Acendeu o resto aqui agora, acendeu memória RAM. Os coolers agora estão no talo. E temos vídeo! Eu tô com meu monitorzinho portátil aqui, ó lá. Temos sinal de vídeo. Nova CPU instalada com uma mensagem aí do FTPM, né? Pra gente arrumar. Então deixa eu posicionar o meu monitorzinho aqui pra gente continuar. Aliás, uma dica muito importante para você que está montando um PC com um water cooler. Quando você montar o PC com um water cooler,
certifique-se de que você ligou a bomba do radiador, porque eu esqueci de ligar aqui, ele estava desligando sozinho e estava esquentando muito na BIOS, porque a CPU foi feita para chegar em 95 graus, está chegando, não está conseguindo segurar, está desligando. Então, liguem a bomba do radiador. Eu esqueci, tem que pegar essa pecinha aqui que vem com a placa-mãe para ligar esse micro USB desse water cooler. Então era isso. Seguimos. E olha aí, sucesso! Nosso Ryzen 9 7950X com 16 núcleos, rodando aí na base de 4.5 GHz, chega até 5.7 GHz no boost, com 32 GB de memória RAM e o nosso SSD de 1 TB. Temos um erro aqui de BIOS para variar toda vez, F1 para entrar na BIOS. Nossa BIOS padrão aí das placas-mãe Crosshair, nenhuma novidade aqui. Acho que vai ter bastante diferença na parte do overclock, né? Incluindo esse novo negócio aí de overclock de memória da AMD. Mas depois eu vou dar uma olhada nisso. Agora vamos só fazer a nossa instalação do Windows e finalizar a nossa montagem, né? Porque só uma montagem de PC não vai ficar tudo jogado aqui na mesa. Eu tenho um gabinete, mas é um gabinete aberto da Thermaltake. Ó o menino aqui, ó. Tentar não quebrar nada, peraí. Aí, ó. Vou colocar o PC nesse gabinete, instalar o Windows, rodar alguns testes e já volto pra gente continuar conversando sobre o nosso PC. Segundo dia. E olha aí, nasceu essa marmota, esse PCzão, que inclusive foi um dos mais fáceis de montar aqui no canal até hoje. Esse Thermaltake Core P5 é um gabinete aberto e aí ele tem uma tampa de vidro que vem aqui na frente. Eu não estou colocando essa tampa aqui nesse vídeo, porque senão ia ficar só reflexos, e também porque eu não tenho ela aqui hoje, né? A Asus me emprestou esse gabinete aqui para montar esse PC nesse vídeo para vocês, e não veio o vidro, né? E também não veio as borrachinhas aqui, ó, que escondem os cabos, mas tudo bem, ficou bonito e é um gabinete que você pode colocar tanto na mesa como também você pode prender ele na parede, né? Aqui atrás fica toda a bagunça dos cabos, depois você tem uma tampa, ó, tudo de metal, você tem essa tampa aqui que você coloca e pode, aparentemente, ó, um padrão VESA aqui para você montar ele de repente na parede, enfim. Um gabinetão muito espaçoso e aí como sobrou espaço eu fui dando uma enfeitada, né? Então a gente colocou a nossa GPU aqui, ó, que é a GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix. Poderia ter montado lá na vertical também, mas eu não tô com o suporte desse gabinete aqui. Quando você compra, vem com os dois, vou deixar o link aí na descrição. E aí eu fui enfeitando, né? Então eu coloquei aqui, ó, esses painéisinhos RGB que eu comprei no AliExpress, que são ARGB, né, 3 pinos 12 volts, e eles são magnéticos, então ó, só soltar aqui eles já ficam fixados. Coloquei também esses tubos aqui RGB que você coloca nas mangueiras dos water coolers, e esse é um produto que já vem pronto, ó, é da Cooler Master, é o LED Tube Sleeve A1. Vem um par de sleeves, né, para você colocar aqui e aí conecta também no ARGB. E a última enfeitada que eu fiz aqui foi colocar RGB nos coolers Noctua, com esse acessório aqui que eu tinha comprado para o meu novo PC, que vai ter vídeo em breve, que é o Halos Lux. Esse carinha aqui é basicamente um RGB para qualquer fã que não tem RGB. Ó. Ele é um frame com iluminação, né? Tem vários LEDs aqui, e aí você coloca em cima de qualquer fã, aí ele joga a luz e a luz reflete ali dentro, né? Então a gente tem alguns efeitos bacanas. Esse daqui é ARGB, eles chamam de Digital RGB, ARGB. Esses que eu coloquei aqui são RGB, eu comprei errado, então 12 volts não endereçável. Aqui em cima eu também coloquei uma fitinha de LED que é tipo neon, da Phanteks também, e aqui nós temos aquela telinha, ó, de 3.5 polegadas, que é um monitor de status, aquela do AliExpress baratinha, custa menos de R$200 e funciona em qualquer setup. O link, como sempre, tá aí na descrição. E por fim, eu acho que a única consideração que eu tenho aqui é que a fonte, né, a gente acabou não conseguindo ver aquela telinha, que acabou ficando para baixo nessa montagem específica. Inclusive, outra coisa que eu não comentei é que a fonte também tem um cabo RGB, e aí colocando esse cabo aqui, vai direto ali na placa-mãe e você controla a iluminação dessa pontinha aqui também sincronizada aí com o resto do setup, que tá piscando o arco-íro, como vocês estão vendo. Então, tá aí, são os meus comentários sobre essa montagem. Gostei desse case, um case simples, fácil de montar, que com certeza vai ficar mais interessante se você tiver um projeto de custom loop com vários tubos de água passando para lá e para cá. Realmente ele foi feito para isso, né? Mas enfim. Aí tem o imã aqui que vem com a fonte, ó, esse imã aqui, ó.
E vamos ao que interessa, o nosso sistema, como ele ficou. Vamos falar um pouquinho então dessa nova CPU, que é o destaque aqui desse vídeo hoje, o Ryzen 9 7950X. Como eu já comentei, nós temos aí a litografia de 5 nanômetros no processo de fabricação, que é uma evolução bacana, e chegou no nível do M1 da Apple, né, que está aí nos MacBooks, também o M2, porém, arquitetura x86, né? Litografia é uma coisa, arquitetura é outra, mas em termos de processadores para desktops, com os 5 nanômetros, a AMD se mantém na liderança com o processo tecnológico de fabricação mais avançado, que traz, inclusive, mais eficiência. Por falar em eficiência, né, essa questão é meio complicada. A gente tem um TDP aí de 170 watts e uma CPU que é projetada para trabalhar aí em 95 graus. Então, eu postei umas fotos dos primeiros testes aqui lá no Instagram, o povo falou, nossa, mas tá fritando esse negócio. Não, foi feito para isso. Não interessa o cooler que você coloca, ele vai tentar chegar nesses 95 e ficar lá para entregar o máximo desempenho. E lembrando que pode chegar até 115 no overclock manual. Então, se estiver em 95 graus, não é um problema, mesmo se tiver um water cooler bem mais parrudo como esse daqui de 360mm com fãs Noctua. Então é isso, né? Foi feito para isso. Clock base 4.500 MHz, 4.5 GHz e o boost no máximo aqui, ó, 5.8 GHz. A gente também tem aqui, quando a gente fala dos caches, né, L1, L2 e L3, mais cache, praticamente o dobro em relação à geração anterior, e os núcleos, 16 núcleos e 32 threads no total. Aqui no gerenciador de tarefas, que inclusive está com um design novo, feio de doer, mas enfim, é o que tem para hoje. Valeu, Microsoft. Nós temos aí, ó, 16 núcleos listados aqui, ó, 32 threads, a visualização individual de cada um aqui. E a diferença do 7900X para o 7950, né, o 7950X, é 4 núcleos a mais. E isso se mantém desde a série 3000. Tinha o 3900X, 3950, aí o 5900, 5900. Então ele é um plus mais para produtividade, porque em termos de jogos, você vai ter um desempenho próximo do 7900X, mas tá aí, uma CPU excelente, ó, em standby aqui, passando de 5 GHz, maravilhosa. A placa-mãe tá aqui, nossa X670E Hero, com mais detalhes aqui, a memória RAM 32 GB, rodando aí a 5.400 MHz, né? Depois eu vou fuçar um pouquinho mais para otimizar a memória, né? Sem mexer muito na tensão, na corrente, na parte elétrica, 5.400 MHz é o que eu consegui colocar estável. Depois eu vou mexer um pouquinho mais, mas só mexendo ali na frequência, isso é o que rolou. E inclusive, vocês viram que eu falei errado quando eu peguei a memória, que eu falei 6.000 MHz, mas na verdade esse termo mudou. Agora, a partir de agora, quando a gente fala de memória RAM DDR5, também vai ser usado para DDR4, a gente está usando outro termo que é o MT/S, né? Mega Transfers por segundo, mega transferências por segundo, que vai ser um termo um pouco mais preciso para medir o potencial, né, das memórias. Só que é complicado que se na embalagem, no produto tá Mega Transfer e na hora que você vai fazer overclock, na BIOS, no PC tá megahertz. Eu acho que eles tinham que padronizar isso daí, mas tem uma fórmula para converter os dois. Mas hoje aqui na nossa montagem eu vou deixar em 5.400 MHz, que já tá excelente. O nosso SSD é o Kingston Fury Renegade de 1TB, Wi-Fi 6E, tá conectado aqui no nosso roteador da Huawei, o AX3, que é maravilhoso, e a GeForce RTX 3080 Ti, que roda de tudo no talo. Menos com Ray Tracing, né? E cai o desempenho, mas não precisa. Agora, o intuito desse vídeo não é fazer um review dessa CPU, até porque eu tive pouquíssimo tempo para testar ela. Mas pelo menos um benchmark eu tenho que rodar para a gente comparar com a geração anterior e também com o topo de linha da Intel nesse momento no mercado, só para a gente ter um gostinho aí de benchmark. E olha só, vou deixar o HW Monitor aqui do lado para a gente monitorar as frequências durante o teste e também algumas das temperaturas. Vou resetar os dados aqui do HW Monitor e vai! Começou. Eita, está indo muito rápido. Olha isso, velho. Muita velocidade. 5.1 GHz em todos os núcleos aqui, ó. Em média, né? Às vezes um pouquinho menos, mas tá aí. Ó, e ó, já bateu 95 graus aqui, hein? Já tá em 95 graus e dá para ouvir agora os fãs aqui girando um pouquinho mais rápido. 95,3 graus, e olha aí, 37 mil pontos, quase 38 mil pontos, apesar de que 38 mil é a média que eu consegui registrar nos meus testes aqui antes da gravação. A média de várias rodadas de testes foi 38.000
2.079 pontos, né? É aquela variação de sempre, mas vamos rodar aqui mais uma vez para a gente dar uma olhada em outros status aqui. Então, por exemplo, o que chama a atenção aqui é o consumo da CPU, velho. Olha quanto tá consumindo esse negócio durante o teste multicore com tudo no talo. 234 watts só a CPU. Só a CPU. Tá no nível de um Threadripper esse negócio, tanto em desempenho quanto consumo. Então tá aí alguns dados, né? Então a temperatura ela baixa muito rápido, né? Com esse cooler, depois do uso, né? Cai para 50 em standby, mas quando você está numa carga pesada é 95 graus mesmo. Outras memórias aqui nesse teste não são tão relevantes, mas os dados estão aí na tela para quem quiser dar uma olhadinha. E, bom, o single core eu também rodei, mas ele demora um pouquinho mais para ser feito. Mas vamos ver aqui quanto que a gente alcança em um único core. 5.7 é o prometido, e já está aqui ó, no core 0, 5.600 MHz, quase 5.7. Algum já bateu? O próprio núcleo 0 aqui já bateu os 5.739 MHz. Então ele alcança sim 5.7 GHz no single core, o que é bastante, hein? Não é pouco. Quase 6 GHz. Parece que a corrida dos gigahertz voltou, né? Que maravilha. Benchmark single core. É isso aí, quando chega nesse sofazinho aí, ó, ixi, vai embora. E terminou, olha aí, 2.016 pontos. Essa é a pontuação single core que também evoluiu em relação à geração anterior e é o que interessa na hora que a gente vai falar de jogos, né? Mantendo 5.7 GHz, tá bem bacana essa geração, esse 7950X, ó. Uma maravilha. O único detalhe que eu preciso comentar aqui para vocês é que eu rodei aqui durante a gravação e eu estou rodando outros aplicativos no fundo, então eu não posso validar essa pontuação aqui. A que eu vou mostrar para vocês agora, para a gente comparar com outras CPUs, foi a que eu fiz antes da gravação e aí eu rodei várias vezes o teste, rodei esse teste aqui de 10 minutos, que testou também o thermal throttling, e aí eu tive uma pontuação mais precisa do potencial dessa CPU. Então vamos lá, ó. Eu vou comparar aqui hoje o 7950X com o 5950X, da geração anterior, dessa mesma categoria de CPU, e também com o 12900K da Intel, que é o topo de linha que eu testei aqui no canal e tenho essa referência aí para vocês também. E a gente percebe uma evolução muito grande quando a gente fala de multicore em relação à geração anterior, batendo ó, com muita folga o 12900K. Isso em parte por conta da estratégia da Intel dos núcleos de eficiência. Aqui todos os 16 núcleos são de desempenho, então traz menos eficiência energética, mas entrega o desempenho no talo, só que consumindo aí, como vocês viram, quase 240 watts. Quando a gente fala de single core, a evolução também é considerável em relação à geração anterior, porém está mais ou menos no mesmo nível aí do Intel 12900K, né? Uma variação aí de 100 pontos nesse teste, pelo menos no Cinebench R23, parecido, eu diria quase equivalente. E no Geekbench 5, um benchmark rápido aí que eu rodei nessas CPUs, a gente vê um resultado muito parecido com o Cinebench R23, né? Mostrando que o 7950X é excelente para produtividade. Eu não tive tempo ainda de testar aplicações, render de vídeo, etc. É o que eu vou fazer depois, mas eu achei um desempenho ótimo. O que deu para eu testar um pouquinho foi a GPU integrada, porque nós temos gráficos integrados. Aliás, ele fica desabilitado, né, quando você coloca uma GPU dedicada, mas se eu tirar a GPU, espera aí. Cadê o botão maravilhoso aqui, ó, na placa-mãe que você aperta e ejeta a GPU? Aí que maravilha, muito bom, bom demais. Aí. Parafusadeira da Xiaomi, link na descrição. Agora iniciamos o sistema aqui sem a GeForce dedicada, apenas com a GPU integrada e olha aí, ela é listada apenas como AMD Radeon, aqui em cima tem o codinome dela, né, Rafael, que inclusive é o codinome dessa geração de AMD série 7000, também é o meu segundo nome, mas acho que isso vocês não sabiam, né, mas enfim. E nós temos as outras informações aqui sobre essa GPU, né, ela usa a memória compartilhada, aqui no gerenciador de tarefas a gente vê que ela está usando aí até 16 GB de memória, mas vai depender também da configuração do seu sistema. E essa GPU integrada, assim, a gente nem entra muito em detalhes num Ryzen 9, porque dificilmente alguém vai comprar uma CPU dessas e usar a GPU integrada, né? São aplicações muito específicas para isso. Geralmente vai ter um combo aí com uma placa de vídeo. Mas pelo que eu vi aqui nessa GPU, baseada aí na arquitetura RDNA 2, a gente tem um desempenho muito parecido com um Ryzen 7 5700G,
que é a minha última referência aqui de APU da AMD. Aliás, as APUs morreram. E eu também usei essa APU nesse PCzinho aqui, ó, que é o menor PC gamer que eu já montei. E vai ter um vídeo dele aqui no canal também. Isso aqui não é uma fonte, é um PC. Aguardem aí esse vídeo. E o desempenho me pareceu muito similar. Essa GPU integrada, ela aguenta jogos competitivos a mais de 60 quadros por segundo. Eu testei o CSGO e em todo o tempo ficou ali em 70, 80 FPS. Um jogo mais pesado, porém, você vai ter que colocar no low e mesmo assim não vai chegar em 60 quadros por segundo. Então, na real, numa CPU dessas, topo de linha, isso só serve para quando a GPU queimar. E aí você tem um meio termo aí até você trocar de GPU, né? Porque, enfim. Então eu acho que é isso, galera. É o que eu tinha para falar para vocês aí nesse primeiro vídeo com uma montagem de uma CPU AMD da série 7000. Mas cadê os benchmarks de jogos, Will? Então, não deu tempo, né? Eu tive pouquíssimo tempo com essa CPU, ela acabou de chegar. Eu já quis fazer um primeiro vídeo montando aqui para vocês e dando as principais dicas para quem tá pensando em fazer aí um upgrade. Depois vou ter outras oportunidades aí, tem GPU nova vindo também, pra gente falar mais dessa CPU e também das outras dessa linha, porque a gente vai montar vários PCs aqui com CPUs AMD, agora incluindo o 7600X. Mas olha só, uma dica. Se você tá pensando em produtividade, realmente essa nova geração traz algumas vantagens bem significativas, como vocês viram aqui, né? Essas mudanças, né? O clock mais elevado, o cache maior e também esse TDP absurdo que vai entregar mais desempenho, estão bem atrativos e estão dando uma pontuação aí que a gente está vendo nos benchmarks bem mais alta em relação à geração anterior e também em relação à concorrência que está hoje no mercado, que daqui a pouco sai a 13ª geração da Intel também, aí continua, é a mesma coisa, só que com outra marca. Mas se você está pensando em jogos, eu recomendo essa CPU aqui, que inclusive assim, sempre que sai uma nova geração, a geração anterior tende a cair um pouquinho o preço, né? Em especial por causa da memória também, DDR5 tá caro. Então olha só, esse daqui é o 5800X 3D, que continua sendo uma das opções mais em conta para quem está buscando o máximo desempenho em jogos. Inclusive, nos próprios testes da AMD do Série 7000, tem alguns que o 5800X 3D sai em cima. A Intel acabou de apresentar a 13ª geração, tem um gráfico lá que o 5800X 3D ainda está em cima. Então, esse cara aqui que tem um cache muito mais elevado, né, 96 MB de cache L3, consegue entregar um desempenho muito bom em jogos e fica a minha recomendação. Eu faria o upgrade se fosse para produtividade. Para jogos, não sinto tanta necessidade, mas depende também da sua GPU. Quando sair uma 4080, uma 4090 com a PCI Express 5.0, talvez esse jogo mude um pouco. Vamos aguardar. Com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa montagem. Como sempre, o link de todos os componentes e também dessas tranqueiras aqui que eu enfeitei da China está aí na descrição. E comenta aí o que você achou dessa montagem e dessa série 7000 da AMD. Você curtiu? Você vai fazer um upgrade? Depois eu trago vídeos com mais testes em jogos também, mais benchmarks e aplicação do mundo real, que é o que realmente interessa. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima! E temos um bônus aqui no final do vídeo com o nosso Gustavo Tejada. Aqui, ó, passou o quê? 15 minutos aqui fazendo um overclockzinho. E olha só o que ele já conseguiu. Colocou todos os núcleos em 5.400 MHz e aumentou a pontuação do Cinebench para 40.000 pontos. Num overclock rápido. Roda aí de novo pra gente ver. Preparando. Olha lá, velho. E tá estável, hein? Olha lá, o teste rodando. Olha a situação aqui, ó. 5.400. E não tá esquentando tanto. Ele fez também um undervolt aí para segurar a temperatura da CPU. E nada mal para um primeiro overclock. E, olha lá a pontuação. Mais de 40.000 pontos. Nada mal, hein? Você passar uma semana aí, bate o Threadripper, hein? Trazer nitrogênio também.